professoras, educadoras, equipe pedagógica, demais profissionais que estão participando do evento. Quem quiser, levante a mãozinha e fale. Quem preferir, estou partindo da avaliação diagnóstica. Por que consciência fonológica? Eu vi que é uma formação que vocês requisitaram muito, tanto as educadoras do CMEIs quanto as professoras dos anos iniciais. E para vocês, o que é consciência fonológica? Professor, bem sucinta, é a capacidade de manipular os sons da nossa língua? Isto. Então, já vamos levantando hipóteses a partir do que a Paula nos colocou. Manipular a língua. Não necessariamente escrita. Não lembro agora, Paula, você falou não falou língua escrita, né? Falou língua, né? Então, essa já é uma primeira divisão. Então, consciência fonológica é melhor distanciarmos de questões de escrita. Como a Paula já começou a dar indícios, é manipular os sons com jogos, brincadeiras. A escrita vem para um segundo momento, que aí já estamos entrando em alfabetização. Claro que as duas podem começar juntas. Acho que a Neiva levantou a mão. Perceber os sons das letras. A percepção do som? Isso. Quando nós vamos nos sons das letras, Neiva, é especificamente consciência fonêmica. Por quê? A criança, quando ela está trabalhando com instrumentos musicais, por exemplo, jogos com os copinhos, faziam no CMEIs, você já está trabalhando consciência fonológica. Não necessariamente o som da letra. Som da sílaba, então. Qualquer som. Som e natureza já são desenvolvimento da consciência fonológica. Eu vou dar exemplos, inclusive, de atividades práticas. Crianças, ouçam esse som. É chuva ou é trovão? Isso já é o desenvolvimento da percepção da criança, de ela prestar atenção que existem sons diferentes. Trovão faz brum,
Chuva faz. Podem estar os dois juntos? Tempestade junto com trovão? Sim. Eu vou começar apresentando para vocês uma parte teórica. Então, consciência fonológica em crianças pequenas. Eu, inclusive, mandei imagem do livro para a Paula, e acredite, Paula, eu fui em algum evento presencial, não lembro qual. Ou foi em aula de graduação, meu livro ficou com alguém. Não sei. Preciso comprar o livro de novo. Não encontrei o livro, sumiu. Então, o Nascimento nos traz a seguinte definição. Consciência fonológica é o conhecimento acerca da estrutura sonora da linguagem e se desenvolve mediante contato com a linguagem oral de sua comunidade. Envolve a manipulação oral e auditiva dos sons da fala, independente do seu significado. Se ela nos coloca habilidade em analisar explicitamente a fala em seus componentes fonológicos, parte integrante da metalinguagem. O quadro a seguir, que eu gosto muito, de Rueda, adaptado de Santos e Lampré, coloca o seguinte. Até sugiro que nós registremos esse esquema no papel, quem preferir dar print. Metacognição é você pensar sobre o próprio pensamento. O que nós fizemos hoje de manhã e parte daqui da tarde, estamos fazendo ainda, pensando sobre o próprio pensamento. Quando Marta ali falando, olha, professor, eu fico aqui pensando, como é que estão os meus alunos? Então, você está pensando sobre o próprio pensamento. Isso, na linguagem da neurociência, neuropsicologia, neuropsicopedagogia, chamamos de metacognição. É pensar sobre o próprio pensamento. Então, um significado para ficar mais fácil de compreender a palavra metacognição. Só que grande parte da cognição do ser humano está ligada à metalinguagem. Alguém que é da área de letras estudou metalinguagem? Se metacognição é pensar sobre o próprio pensamento, o que é metalinguagem? Metacognição é pensar sobre o próprio pensamento. Metalinguagem é pensar sobre a própria linguagem. Por isso, meta é para além.
Então, você pensar sobre a própria linguagem, metalinguagem. A metalinguagem, ela se ramifica em pelo menos 4 consciências. Eu pensar sobre a minha linguagem, que chamamos de consciência fonológica, é apenas uma das partes da metalinguagem. Além aqui da consciência fonológica, nós temos, ao lado dela, consciência semântica, consciência sintática e consciência pragmática. Mas, focando em consciência fonológica, ela se subdivide em pelo menos 6 áreas. Consciência silábica, consciência intrassilábica, consciência segmental, consciência fonêmica, consciência fonoarticulatória e fônica. Então, ó, de consciência fonológica eu retiro para um lado consciência silábica e intrassilábica. Da consciência segmental, que é a capacidade de eu segmentar as palavras, a palavra, melhor dizendo. Consciência silábica é a palavra professor. Quantas sílabas ela tem? Então, eu desenvolver na criança a capacidade de consciência silábica é apenas uma das partes da consciência fonológica. A fonoaudióloga do município está participando do evento agora à tarde? Ela está em atendimento também. Ah, é? Consciência segmental é eu fragmentar a palavra, a sílaba, em pedaços menores ainda. Professor tem 3 sílabas. Professor. Mas em consciência fonoarticulatória, ela tem P, R, O. 3 para sílabas pro, 3 fones. Pro, pro, r, o. Fonoarticulatória diz respeito à nossa articulação, digamos assim. Fe, fe, o F, o E. Pro, fe. Então, a sílaba fe, 2 fonemas. Sor. 3 fonemas. Aí já temos um problema. A sílaba sor, embora ela tenha 4 letras, 2 S, o O e o R, ela só tem 3 sons. Porque os 2 S formam um único som, que é o som do S. Então, por exemplo, a palavra professor, ela tem mais letras do que sons.
ela tem professor, 9 letras, mas ela tem 8 fonemas. É nisso que está a importância, então, do desenvolvimento, uma das questões da importância do desenvolvimento da consciência fonológica. Quando a criança está na hipótese, por exemplo, silábica, ela tem a consciência silábica, mas ela não tem a consciência fonêmica desenvolvida. Por quê? Ela pode ir lá, por exemplo, na hora de escrever professor, colocar o, e, o, só as vogais. Então, como eu havia comentado anteriormente, o que é metalinguagem? Permite ao ser humano refletir e manipular aspectos estruturais da linguagem falada. Para Yuval Fernandes e Atialo, entre outros, a metalinguagem refere-se a qualquer componente da língua, como a fonologia, a sintaxe, a semântica, a pragmática. Já a consciência fonológica é formada por uma estrutura hierárquica, desenvolvida através de estágios que começam a partir do domínio das unidades fonológicas mais globais, maiores, as sílabas, até a consciência de segmentos fonêmicos da fala, os fonemas. Vejam, então, a escala de complexidade da consciência fonológica que Char e Dixon colocam. O que aqui a criança consegue desenvolver primeiro da consciência fonológica? A identificação de rimas. Lembram da aula hoje de manhã? Do mais simples para o mais complexo, lá na pedagogia tradicional? Então, para a criança, é mais fácil ela identificar uma rima. Paula. Professora, rima com professor? Não. Não, né? Então, identificação da rima. Vamos identificar, então, rima dentro de uma quadrinha. A casinha da vovó, trançadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Quais são as 3 rimas aí? Ai, meu Deus, a casinha com qual? Já esqueci a parlenda. Para nós todos, mesmo se estiverem com o microfone desligado. A casinha Vovó. da vovó, trançadinha. Vovó, cipó e pó. Isso, exatamente. O café está demorando, com certeza não tem pó. Isso geralmente crianças de 4, 5 anos já são capazes de fazer. E é uma antecipação da alfabetização? Não, é a criança pensando sobre a própria linguagem. É a metalinguagem. Mas já é o desenvolvimento da consciência fonológica. Segmentar as palavras em frase é um segundo estágio, depois que a criança aprendeu a identificar rimas. Ela aprende a segmentar palavras em frases. E mesmo com a oralidade. Deem para mim um exemplo de que musicalização vocês costumam trabalhar com a criança. CMEs, escolas.
A musiquinha da Dona Aranha, pode ser? Isto. Só o título dela, por exemplo, Paula. A Aranha. A Aranha, ou A Dona Aranha, o nome da música, né? Lá no... Por exemplo, lápis de cor é um instrumento para trabalhar com segmentação de palavras em frases com crianças 4, 5, 6 anos. Materiais concretos. Por exemplo, a Dona Aranha. Olha, o que eu estou estabelecendo com a criança? De que cada cor, vou trocar o verde pelo azul, né? Cada cor representa uma palavra. Vamos falar juntos, então. A Dona Aranha. Aranha. Tirei aqui o último, ficou o quê? A Dona. A Dona. Tirei o primeiro agora. Dona Aranha. Dona Aranha. Tirei o do meio. A Aranha. A aranha. Nossa, tá com consciência fonológica bem desenvolvida. 10 para mim. 10, ganhou 10 na avaliação somativa. Então, percebam, com pecinhas, com lápis de cor, eu já desenvolvo na criança segmentação de palavras, dela saber que aquilo que nós falamos tudo junto na hora que estamos falando, na oralidade, na escrita é separado. Então, após ela aprender a identificar rimas, ela tem uma certa facilidade também em aprender a segmentar as frases em palavras, a partir de situações lúdicas mesmo. Nome completo da Marta. Marta Aparecida Mori Rossi. Marta Aparecida Mori Rossi. Rus. Rossi. Us. Us. H-U-2-S. Ah, sim. Então, ó, se a Marta está lá com o crachá dela, como é que eu vou explicar para a Marta que ela tem um nome e 3 sobrenomes? O exemplo do lápis de cor, o exemplo da pecinha. É uma das primeiras palavras para ela aprender a segmentar, que aquilo ali, o nome completo dela, é como se fosse uma frase. Não é bem uma frase em questões linguísticas, né? Mas é um artifício, uma estratégia didática. Ó, Marta é o primeiro pedacinho, é a primeira palavra do seu nome. Já esqueci, Marta, fala de novo o sobrenome. Aparecida. Aparecida. Mori. Mori. Us. Us. Tirei o último, ficou o quê? Marta Aparecida Mori. Tirei o primeiro. Aparecida Mori Rus. Exatamente. Então, Chega, professor, que você vai me confundir, é muito nome. Não tira do meio, hein? essa é uma das estratégias básicas para as crianças começarem a reconhecer o que são palavras. É muito fácil dizer para a criança, escreva uma palavra. O que é palavra? Mas o que é palavra? Então, vejam que antes da criança saber segmentar a sílaba, as palavras em sílaba, tem 2 etapas anteriores ainda. A consciência de rimas e a consciência de palavras dentro de uma frase. Perguntas até aqui ou tudo entendido?
Eu vou entrar no WhatsApp para ver todas vocês, pelo celular para ver todas vocês, viu? Vou pegar os nomes das participantes. Juliana. Qual Juliana? Juliana Ortega. Sou eu. Presente. Isso, agora aqui pelo celular eu consigo ver todas vocês. Tô aqui na praia, tá? Ah, estou vendo. Bem calor, né? Água de coco, camarão. Tá uma delícia. Juliana. Rima com Joana. Olha, a última sílaba, sim. Com Sim, banana também. com banana. Com Isso, Mariana. exatamente. Então, agora se eu pego. A Juliana está na praia. Nossa, que As palavras. enorme. 5, né? Ó. A Juliana está na praia. Tirei a última palavra. A Juliana está na. Na, exatamente. Agora continuemos com o nome da Juliana. Síntese e segmentação silábica. Segmentação silábica. Juliana, vamos segmentar em pedacinhos o seu nome. Juliana. Isto. Juliana. Na. Isto. Agora, o que é síntese? É eu juntar, é o contrário da segmentação. Juliana, aí eu posso inventar, inclusive, pseudopalavras que não existem na língua. Coloquei uma sílaba no começo do nome da Juliana, coloquei a sílaba do professor Vinícius, a primeira sílaba do meu nome. Vai ficar Vi Juliana. Juliana. Então, isso ela fez síntese. Síntese é quando eu junto sílabas. Segmentação é quando eu separo. Isso. Isto. Então, são mais duas habilidades aí para a criança desenvolver dentro daquilo que chamamos de consciência fonológica. Verdade. No nível que vai ficando ainda mais complexo, produção de rima, exclusão e identificação de sílabas. Para mim ainda? Elzira. Ah, então tchau.
Elzira não está ou eu li o nome errado aqui? Deixa eu conferir. Ela está atendendo pais na escola, tá no chat. Ah, sim, ela escreveu lá no chat. Neide. Valdirene, começa ou não começa com o mesmo som? Não, vamos aqui pelo segundo nível. Ó. Produção de rima. Valdirene, o seu nome rima com quê? Com outra palavra. Irene. Isso, exatamente. Então, produção de rima. Valdirene rima com Irene. Certo. Exclusão. Valdirene. Excluir as 3 últimas sílabas. Ficou o quê? Val. Val. Identificação de sílabas. Valdirene, quantas sílabas tem o seu nome? Valdirene. 4. 4. Agora, no último estágio que a criança vai desenvolver a consciência fonêmica, que é a relação letra-som. Que isso depois dela ter desenvolvido, então perceba o nível de complexidade, indo do mais simples para o mais complexo. A, O, L com som de U. Val, de, re, ne. Por que a criança, às vezes lá ainda primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, escreve palavras faltando letras ou sobrando letras? Isso quer dizer, de maneira assim mais resumida, é que ela desenvolveu a identificação da rima, a segmentação de palavras em frases, a síntese e segmentação silábica, a produção de rima, exclusão e identificação de sílabas, mas não desenvolveu de maneira explícita a relação letra-som, que é a consciência fonêmica. Valdirene começa com o mesmo som do nome do professor Vinícius. Perceba que não é sílaba. Sim ou não? Não. Ó, Vinícius, Valdirene. Assim é. Sim, o fonema é o mesmo. V. Atividades práticas, por exemplo, mas aqui ainda, por exemplo, é com papel, é com figuras. Vamos então ver isso na prática. Começam iguais. Vou dizer para vocês: carro, cada, fada ou folha começam com a mesma. Começam iguais? Pergunta para a criança. Fala para ela: casa, carro, fada, folha. Quais começam iguais? Casa e carro. Exatamente. Aí já é a criança desenvolvendo a capacidade dela de consciência silábica. Percebam que isso não é alfabetização ainda, porque não tem letras.
Eu não estou pedindo para a criança ir ali na palavra carro, é só pela imagem ainda. Reconhecimento. Quem começa com o mesmo movimento da boca? Bolo, sapo, bobo. Não é macaco, viu? Bolo e bobo. Isso, mesmo movimento da boca, né? Ó, você pede para a criança. Ah, então, para que, professor, espelhos em CMEs? Para que espelhos em sala de aula? Para a criança ver o movimento da própria boca. Claro que com máscara fica difícil, né? Bolo, bobo. Perceba sua boca explodindo na hora de falar. Bolo, bobo. Sapo, faz ventinho, ó. Não, ele não parece com som de bolo. Isso é o que chamamos de reconhecimento do som. Detecção. Tem pá em sapato? Sim. Sim. Capacidade da criança detectar. Tem pá, a sílaba no meio, né? Ó. Sapato, a sílaba do meio. Daniela tem em sapo? Não. Daniela não tem sa. Não, mas eu estou perguntando para Daniela se tem em sapo. Para a aluna Daniela, não se no nome dela. Vejam o primeiro som de sapo. O primeiro fone. Primeiro som da primeira letra. É a capacidade aqui de detecção da criança, dela detectar. Produção, fizemos agora há pouco. De maneira rápida, como se fosse um jogo. Diga uma palavra que rima com bola. Quem diz? Cola. Cola. Mola. Diga uma palavra que começa com o primeiro pedaço da palavra bola. Bolo. 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 Isso. Diga uma palavra que começa com o primeiro som da palavra bola. Beck. No caso da nossa língua, a língua portuguesa, qualquer palavra começar com B, né? Professor, desculpa te interromper. Eu tenho uma reunião agora na prefeitura e eu vou ter que sair. E a Cleide também tem que ir na prefeitura. Tá joia? Então, a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá? Bem, boa reunião. Obrigada. Terminaremos. Professora, tá joia? Tchau, minhas companheiras de trabalho. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segmentação e contagem. Aparecida. O que você está vendo aqui?
Aparecida não tem? Caroline. Caroline, o que você está vendo? Não sei se ficou muito boa a imagem aí. Osso. Quantas vezes você abre a boca para falar o nome? Osso. 2 vezes, ou seja, sílaba. Quantos sons você ouve? Percebam, a palavra osso só tem 3 sons, embora tenha 4 letras. Foi o que eu dei do exemplo dos 2 S de professor. Lá ainda no seu mês, ou crianças 4, pré-escola, 5 anos, 6. Eu posso pedir para a criança começar a contar ainda. Percebam que não trabalhamos com escrita aqui ainda, no desenvolvimento da consciência fonológica. Conta quantos pedaços tem as palavras e escolham as que combinam. Ó, ela pode contar fazendo risquinhos. Borboleta. Ela fez um risquinho para cada sílaba. Elefante. Isso é consciência silábica. E escolha as que combinam. No caso aqui, combinam. O que ele quer dizer com combinam? Combinam que tem o mesmo tanto de sílabas. Borboleta, elefante. Já cachorro, 3 sílabas, é uma sílaba menos. Já fiz com vocês, ó, segmentação, exclusão. Pasta. Sem o s, fica o quê? Pata. Pata, exatamente. Então, a diferença, ó. Pata, pasta. Transposição é a capacidade da criança fazer o quê? Inverter a sílaba. Lobo, bolo. Eu inverti, ó. Bolo. Ó. Lo. Agora eu inverti. Lobo. Anel rima com pincel. Contando sílabas, só fazendo risquinhos. Lápis. Janela. Sobre as 2 questões que vocês, professoras, de certa forma, já falaram no começo. Pelo menos 9 habilidades a criança para ter uma leitura fluente, compreensão textual, é importante que ela desenvolva consciência silábica. Com a sílaba, ela não basta ela saber o que é sílaba. Síntese. Vamos ver se vocês aprenderam. Garrafa. Garrafa. Falei separado. Sintetizem juntos. Garrafa. Garrafa. Segmentação. Segmentar. Agora é separar. Garrafa. Identificação da sílaba inicial. Qual é a sílaba inicial disto?
Gá. Gá, exatamente. Identificação de rima. Garrafa, rima com girafa. Sim. Com certeza, né? Produção de palavra com a sílaba dada. Gá. Digam outra palavra que começa com gá. Gaiola. Gaiola. A sexta habilidade, identificação de sílaba medial. A do meio, geralmente, é mais difícil da criança reconhecer. É mais fácil ela reconhecer a inicial e a final. Então, palavras trissílabas ou polissílabas, né? Garrafa. Garrafa, no caso, nós temos aquele problema dos encontros consonantais. Dos encontros consonantais, não, dos dígrafos. Pegar outro exemplo. Caneta. Qual é a sílaba do meio de caneta? Ne. Ne. Produção de rima. Eu havia falado ali em cima, identificação de rima. Identificação de rima, geralmente você já dá os exemplos para a criança. Mas produção de rima, na verdade, é aí sim que é produção de rima. Que é ela sozinha produzir. Caneta rima com a blusa que o professor estava. Jaqueta. Gaveta. Preta. Preta, a cor, né? Exclusão. Caneta. Tirei o K. Neta. Neta, neta, né? Que até existe a palavra na língua portuguesa. Transposição. Caneta. Coloquei agora ao contrário. Vira o quê? Tacana. Exatamente. Eu transpus. Eu tirei a última. Caneta. Ficou ta. Cane. Ai, professor, não entendi. Que difícil. Imagina para a criança. Um sujeito se tornar leitor, ele desenvolve, quando ele tem consciência, ele tem essas 9 capacidades de fazer com a sílaba, de manipular a sílaba, o que chamamos de manipulação silábica. Consciência silábica, né? Já a consciência fonêmica, que é a relação letra-som, 7 habilidades. Produção de uma palavra que se inicia com o som dado. O som faca. Então, já que eu ouvi faca, fada. Fada. Qual é o fonema inicial de fada? Isso, é a letra F, mas aí o som... Cada é o fonema final. A. Ah, exatamente. Exclusão. Tirei o A. Fad. Né? Vai ficar fad. Né? Que nem existe na língua portuguesa. Síntese.
Fada. O. Fadao. Não existe, nem existe na língua portuguesa, né? Segmentação é eu separar os 4 sons. A. A. Dá para colocar o R, fadar. Verdade, o R, fadar, né? Que é aquilo que está condenado a fracassar, né? Digamos assim. Isso. Ótimo. Transposição. Fada, tirei o A, agora ele vem por primeiro. Afad. Afad, verdade. Então, estas 9 habilidades são de consciência silábica. Estas 7 habilidades são de consciência fonêmica. O que fonoaudiólogo fica fazendo tanto lá com as crianças, com dislexia, desortografia, dislalia? Sobretudo esses exercícios com consciência silábica e consciência fonêmica. Mas aí vem o problema, não é só o fonoaudiólogo que alfabetiza. Aliás, nem é o fonoaudiólogo que alfabetiza. Então, trabalhar com a criança a consciência fonológica é trabalharmos, voltemos lá no começo, não só com rimas, não só com sílabas e não só com sons, mas também segmentação de palavras em frases e, além disso, produção de rima, exclusão e identificação de sílabas. Professor, Pode falar. depois você poderia disponibilizar esses slides para a gente? Espera aí, eu apertei o botão errado, não ouvi vocês. Depois você poderia disponibilizar os slides para a gente? Sim, com certeza. Obrigada. Vou anotar aqui. Essas questões acho que eu não vou nem entrar, porque eu acho bem polêmico isso, dizer, tá, mas da consciência fonológica, dependendo do estágio que a criança está na escrita, lá da hipótese das escritas de Emília Ferreira. Se ele está pré-silábico, eu vou trabalhar só com rimas e com sílabas? Eu acho que isso é um pouco complicado. Falar que vai ficar só nisto, porque a criança está pré-silábica. Ô Vinícius, você poderia retomar esse assunto com um pouco mais de tempo, né? Porque Concordo. é um assunto que a gente... Quer dizer, eu não tenho muita habilidade com isso aqui, não, mas eu gostaria de ter, sabe, assim, dominar um pouquinho mais para poder ensinar, para poder fazer um trabalho melhor com as crianças, né? Na alfabetização. Com certeza. Isso eu levantei muito na minha tese de doutorado. Não lembro se eu comentei com vocês. Essa questão de nós, profissionais que trabalhamos com crianças de 0 a 10 anos, não temos uma formação em fonética e fonologia, em linguística, disciplinas que deveríamos ter na graduação a carga horária grande, é bem problemático, porque eu tive que estudar como isso. Eu não sou formado em letras, sozinho. Mestrado, doutorado, pesquisando, lendo. Bom, já são 16h54. Nós vamos até as 17h30, mas conversem com a... Não, professor, nós vamos até às 17. Até as 17, né? Isso. Mas eu acredito que esse é um tema que é importante para todas nós, e acho que todo mundo gostaria de mais, mais aprofundado. Aprofundar mais, né?
Não é uma aula assim que é um assunto da fonética e da fonologia, né? Que, como eu concordo com vocês, muito importante para nós alfabetizadores. Por exemplo, os pontos de articulação bilabiais, no caso da língua portuguesa, são letras que produzem sons bilabiais. Olha, boca, pato, os dois lábios se batem, ó, bilabiais, os dois lábios. Linguodentais. Falei lá o nome da Valdirene, do Vinícius, ó. A língua vai no dente. Valdirene. Labiodentais, melhor dizendo, né? Lábio, ó, o lábio vai no dente. Valdirene. Linguodentais, na verdade, é o T e o D na língua portuguesa. Tia, dia. Olha onde a sua língua vai. Vai lá em cima no dente. Alveolares são sons da nossa língua que são os dentes que vão produzir. Por exemplo, o Natal. Palatais. A língua vai lá no pálato. Lhama, atrás do céu da boca. Lhama. Olha, no livro Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, as autoras Adams, Forman, Lundenberg, Berlin colocam um cronograma para trabalhar 140 dias com consciência fonológica. Então, o que trabalhar nas 4 primeiras semanas? Exemplos de atividade há cerca de 10 semanas de trabalho, 26 semanas de trabalho. E aí, acho que é o que eu apresentaria no próximo evento sobre consciência fonológica. Muda o curso, professor. Retoma daqui, dá tudo isso daí. As meninas estão perguntando o nome do livro. Deixa eu ir no Google até apresentar para vocês. Agora o curso começou a ficar bom. Passou a parte chata. Ah, estou surpresa, então. Vocês gostam de fonética e fonologia? Eu amo trabalhar essa abordagem. Ah, eu também sou suspeito de se falar. Inclusive, nós Está na teríamos... minha área. Alfabetizador tem que gostar de consciência fonológica, né? Com certeza, mas os educadores lá do CNES também, né? Não deixar tudo só para nós no primeiro ano. Então, no próximo evento, inclusive, eu vou retomar questões teóricas. O livro é este. Que eu tinha, li todo o livro, emprestei para alguém, eu já procurei aqui em tudo, desisti. Acho que eu emprestei para alguém mesmo e vou ter que comprar de novo. Nós vamos falar também nos próximos eventos muito das questões de brincadeiras. Por exemplo, é o que eu já havia falado para vocês, jogos de linguagem, jogos com rimas. Vejam os exemplos. Ouvindo sons, a brincadeira do gato mia, escondendo o despertador. Nisso você já está trabalhando com a criança. Sussurre o seu nome, da criança falar no ouvido do outro. O telefone sem fio, aquele sussurrofone, conhecem? Você pega um cano de PVC, coloca uma curva aqui e outra aqui, da criança falar e ouvir o som da própria voz. Nunca ouvi falar nesse, não, mas deve ser muito bacana, hein?
É legal, eu já vi, é muito engraçado. Até eu coloquei, até eu quis experimentar, até quando vi esse telefone indicando. Isso, e bem baratinho também, né? Então, nós vamos ver jogos de escuta, jogos com rimas, mas vai ser um dia que vai ter que ser, acho que um evento manhã e tarde, que são atividades lúdicas para todos nós trabalharmos, de crianças, 0 a 10 anos. Consciências de palavras e de frases. Mas para que isso para um 5º ano? Segmentação de palavras. Pulando corda, eu consigo ter consciência de segmentação de palavras. Exercício com palavras longas e curtas. Consciência silábica, que foi o que eu já esmiucei mais ou menos hoje. Mas aqui muito mais com jogos. Fonemas iniciais, fonemas finais. Ela tem um exemplo. O livro traz o exemplo de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 brincadeiras com sons iniciais e finais. Consciência fonêmica, que aí o livro se encerra. Não, está introduzindo as letras e a escrita ainda. Que aí sim já é a alfabetização. Mas percebam que antes disso vem tudo o restante. A identificação de rimas. E a avaliação, que hoje falamos. Avaliação da consciência fonológica. 6 subtestes, pelo menos, a autora coloca. O procedimento de testagem da consciência da criança, se ela sabe identificar rimas, sílabas, fonemas iniciais, fonemas finais, tem todo um protocolo, desenhos para você apresentar para a criança, exemplos de avaliação de atividades impressas, páginas que ficam com você, páginas que você apresenta para o aluno. Até um quadro aqui no final do livro para você ir acompanhando também o desenvolvimento das atividades. Então, este é o livro que eu utilizei principalmente aí como referência de hoje que nós introduzimos, digamos assim, o que é consciência fonológica. Bom, acho que nos veremos agora presencialmente só em... Presencialmente não, né? Virtual. Virtualmente só em agosto, porque aí vem o recesso, né? Bom, não tenho certeza se nos veremos em julho. Mas vamos conversando. Bom, então, bom fim de semana, já quase que um bom fim de mês, né? Julho já está aí, agradeço a presença de todas. Estou disponível, caso queiram fazer questões, mas vou interromper a gravação.